Não, né? Não, na matéria não está decidida, mas a data da prova já está decidida. Mas como eu já comentei com vocês, eu não vou te sobrecarregar com o volume todo, né? Aliás, com vários volumes, né? Um volume no máximo de prova. Ô, meus queridos, aqui já é bastante coisa, né, cara? O volume tem coisa pra caramba. Olha que legal o volume 7B, meu querido! Que bela tarde para aprender física! A primeira aula fala sobre flutuação. Nós já discutimos a ideia. Primeiro, né? Quando um corpo está mergulhado em fluido, esse corpo sofre uma força vertical de baixo para cima, que tem o valor do peso do fluido deslocado. E aí nós deduzimos então o μ vezes G vezes V, onde V é o volume submerso. E o μ é o μ do líquido, onde μ é a massa específica. Isso eu empuxo. Quando um corpo está flutuando em equilíbrio, nós sabemos que o peso e o empuxo são iguais. É essa a teoria por trás da flutuação. E se peso e empuxo não forem iguais, o corpo ou vai estar afundando aceleradamente, cada vez mais rápido, ou vai estar flutuando aceleradamente. E eles poderiam perguntar a aceleração, aí a gente aplicaria a segunda lei de Newton. Se o corpo está afundando, porque o peso é maior que o empuxo, a resultante é P menos E. Se o corpo está flutuando porque o empuxo é maior que o peso, E menos P. E é isso. Não tem mais o que falar de flutuação. Segunda lei de Newton, saber fazer diagrama do corpo livre, saber calcular empuxo, que já teve em outras aulas. Então tu vê, essa aula, uma página ele fala, né? Uma página. Empuxo igual ao peso, aula. Aí acabou. Certo? No mundo ideal, vamos fazer exercício. Vamos para a próxima aula, no mundo real. É que nós falamos, é que assim, o doente aqui, em vez de ele só dar entendeu? Aqui, ó, galerinha, aulinha curtinha, vamos lá. Eu acabo vomitando a aula toda, entendeu? Aí acaba se repetindo, o que é bom. É bom porque tu já vai anotar a tua tarefa aí, ó. Já vamos fazer as páginas 6 e 7 dessa aqui, ó. Dessa revisãozinha, páginas 6 e 7. Professor, eu fiz os 3 primeiros das 6 e errei. Fiz os 2 primeiros das 7 e errei. Então não. Aí tu seja humilde e tu faz a página 2. Entendeu? Vai comendo pelas beiradas. Quero acreditar que você já tem condição de fazer páginas 6 e 7. Tem um discursivo ali da UDESC. Oh, coisa bonita. Aí depois, vamos rememorar o ano passado. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Termologia. Termologia. Primeira coisa então, o que é temperatura? Temperatura. Mede o grau de agitação das moléculas de corpo. Calor. Energia térmica em trânsito, em movimento. Calor parado. Não existe. O corpo está quente, então ele tem calor, né, professor? Errado, ele tem alta temperatura. Certo? Calor, energia térmica em trânsito. O que é atingir o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico, no dia a dia é isso, é o objeto atingir a temperatura do ambiente, mas não precisa ser a temperatura do ambiente, né? Eu posso pegar uma caixa de isopor, um recipiente de água, que não troca calor, e jogar 2 objetos com diferentes temperaturas lá. Eles vão entrar em equilíbrio? Ou seja, eles atingiram a mesma? É isso que é importante, equilíbrio térmico não é necessariamente com o ambiente, aqui no nosso dia a dia é com o ambiente que a gente se refere, né? Na física, equilíbrio térmico é atingir a mesma temperatura. Lei zero. Lei zero da termologia, é aquela lei que dá raiva. Tenho 3 corpos, A, B e C. Os 3 corpos estão com temperaturas constantes. Meço a temperatura do corpo A e a temperatura do corpo B concomitantemente e vejo, estão em equilíbrio térmico. Meço a temperatura do corpo B e do corpo C concomitantemente e vejo, estão em equilíbrio térmico. O que nós podemos garantir sobre a temperatura de A e C? São iguais, mas nós medimos concomitantemente essas temperaturas? Não, né? Foi por raciocínio lógico óbvio, né? Se o A e o B têm a mesma temperatura e B e C têm a mesma temperatura, podemos concluir sem medo de errar que A e C também têm. Isso é um raciocínio idiota, porém é documentado e é chamado de lei zero da termologia. Tu
tu vê, cara, é por isso que eu sou fã cada vez mais da ciência, é tudo tão organizadinho que até para tu dar um passo tu tem que falar. Vocês concordam comigo? Todo mundo concorda? Alguém acha que isso aqui está errado? E se alguém ia mostrar que essa ideia é falha, puta, vamos ter que pensar um monte de coisa na física que se baseia nessa obviedade, certo? Lei zero da termologia. Aí o seguinte, energia térmica. Energia térmica é energia que tem a ver com a temperatura. E já que temperatura mede o grau de agitação, energia térmica é a energia cinética das moléculas que tem alta temperatura ou baixa temperatura. Aí tem menos energia térmica. Esquentou o corpo, aumentou a energia térmica. Faz sentido, né? Energia térmica, energia relacionada à temperatura. Só que tem um outro conceito que nós vamos estudar mais profundamente nos gases, que é a energia interna. Quando a gente fala de energia interna de um gás, não é só a térmica, é a térmica mais outras energias. Como assim? Imagina um gás, as moléculas todas soltas lá. Claro que tem energia de movimento, claro que tem energia cinética. Mas quando duas moléculas se chocam uma com a outra, assim como uma bola quicando no chão, elas armazenam energia elástica. Então a energia interna de um gás é a soma das energias cinéticas mais as energias potenciais que as moléculas têm uma em relação às outras. Então existe uma certa diferençazinha sutil ali entre a energia térmica, que é só a energia da agitação, e a energia interna, que é a energia da agitação mais outras energias potenciais. Então seriam, digamos, 6 conceitos básicos para começar a brincar em termologia. Aí vamos medir temperatura. Quais são as 3 escalas que ficaram famosas? Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Fahrenheit disse que o corpo dele era 100 e que uma mistura de água, gelo e sal era 0. E assim nasceu a escala Kelvin. Desculpa, Fahrenheit. O Celsius teve uma ideia mais interessante. Ele pegou o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água ao nível do mar como referências. Chamou o ponto de fusão de 0 e chamou o ponto de ebulição de... Tu vê, Carol, foi um ser humano que decidiu isso. Ele achou bonitinho, 0 e 100 tão legal, né? É legal. Aí criou a escala Celsius. Historicamente, pegando referências de como é que o Fahrenheit criou a escala dele e refazendo o experimento original, nós vimos que 32 graus Fahrenheit corresponde ao 0 Celsius e que 212 graus Fahrenheit corresponde aos 100 graus Celsius. Se tu foi educado com uma certa cultura, é difícil mudar. Difícil aceitar mudanças. Pô, é tão normal, pô. Tu mede, né, tu pensa em metro na tua vida. Aí de repente vem um cara e fala, né, metro é ruim, vamos usar passos, vamos usar pé. Né, vamos usar ano-luz para medir distância agora. Tu vai chiar, né, cara? Porra, eu meço em metro, é tão legal, cara. Eu tenho noção de metro já na minha vida. Então tu vê, né, cara, a galera de colonização anglo-saxã que aprendeu a medir temperatura com o passar dos anos em Fahrenheit, vai continuar fazendo assim. Então é necessário a gente ter noções de conversão, né, principalmente para vocês que viajarão o mundo certamente. Então é importante ter uma noçãozinha de como é que se converte Celsius e Fahrenheit. Observem que o 0 Celsius não é um 0 verdadeiro, é um chute no escuro. 0 é quando a coisa acaba. E nós sabemos que em 0 graus Celsius ainda existe agitação molecular. E aí o Kelvin, sabendo que temperatura mede o grau de agitação das moléculas de um corpo, ele começou a pensar, será que se eu esfriar, esfriar, esfriar e esfriar, aí a molécula vai cada vez vibrando menos? Será que uma hora a molécula não para de vibrar? Ele fez um estudo com gases a baixíssima pressão e percebeu que a tendência é que pararia. E aí ele calculou qual seria a menor temperatura que existe. Descobriu que é menos 273 graus Celsius. Os colegas dele na época riram da cara dele. Ah, que idiota, Kelvin, seu burro. É óbvio que se eu esfriar mais, é a temperatura baixa. Ele falava, não, pelos meus estudos matemáticos não. Pelos meus estudos a temperatura menor que existe é menos 273. A galera insiste, né? A maior parte da comunidade não aceitava essa ideia. O tempo foi avançando, nós confirmamos que a ideia do Kelvin está correta. Como o Kelvin já percebia que a escala Celsius era mais organizadinha e se espalhava melhor pelo mundo e era mais aceita do que a Fahrenheit, ele resolveu fazer que a escala Kelvin variasse concomitantemente com a escala Celsius. Assim ele pensou, se o meu termômetro pudesse medir até a menor temperatura que existe, que é menos 273 graus Celsius,
O correto seria se chamasse temperatura de zero. O zero verdadeiro, o zero Kelvin, o zero absoluto. E aí então, já que eu quero que o meu termômetro varie junto com Celsius, quando no termômetro Celsius vai de menos 273 para zero, o meu termômetro tem que ir de 0 para 273. De 0 para 100, 273 para 373. Como não se baseia num chute, o grau não é necessário. A escala absoluta. Se esses termômetros estão em equilíbrio térmico, né, os líquidos termométricos ali estariam na mesma altura, né, termômetros idênticos, então nós poderíamos dizer que esse número é igual a esse número, corresponde à mesma temperatura. São números diferentes. São números diferentes. Aí usando o teorema de Thales, pode ser, né? Podemos usar o teorema de Thales nessa brincadeira, nessa geometria. E aí nós diríamos que TC sobre 0 dividido por 100 mil zero, né? Esse tamanho dividido pelo tamanho todo é igual TK menos 273, 373 menos 273. E finalmente, TF menos 32 sobre... que eu soltei aquela piadinha tosca, joelho-pé, cabeça-pé, para a galera que de repente tivesse alguma dificuldade de decorar esse processo. Dividindo os denominadores por 20, para ficar a conta mais bonitinha, surge essa que é a famosa fórmula que os principais vestibulares fornecerão para a gente transformar de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, fazer a festa. Matemática básica. As questões mais chatas que envolvem a transformação é aquela que fala: um corpo apresenta a temperatura em Celsius que é o dobro da Fahrenheit mais 10 unidades. Essas são as piores, eu diria. Tem aquela chata também que ele fornece um gráfico, né, relacionando as temperaturas. Se o cara não está com a parte de gráfico bem resolvida, ele pode se complicar também. E não se esqueçam, essa fórmula é para a temperatura, não para a variação. O que a gente faz quando eu quero trabalhar com uma variação? A gente faz uma regra de 3. Quando varia 5 em Celsius, varia 5 em Kelvin. Então não precisa nem se esforçar. E varia 9 em Fahrenheit. A apostila traz essa fórmula, que na verdade é uma regra de 3 já pré-determinada. Certo? Uma regra de 3. Professor, eu prefiro pegar a temperatura, a variação de temperatura em Celsius ou Kelvin e multiplicar por 1,8 para passar para Fahrenheit. Sem problema. Sem problema. Porque 9 dividido para 5 vai dar 1,8. Então se tu preferir decorar isso, fica bem rápido, né? Variação. Se tiver em Celsius ou em Kelvin, multiplica por 1,8, passa para Fahrenheit. Se tiver em Fahrenheit, divide por 1,8, passa a variação. Não é a temperatura, hein? É a variação de temperatura. Cara, e o legal agora seria fazer uns exercícios, porque acabou. Acabou a aula. Dá pra acreditar? Aí já seria aula de dilatação. Deixa eu fazer um exemplo. Pra mim, o pior exemplo é aquele assim, ó. Fazer os dois piores, né? Porque assim, transforme tantos Kelvin para Celsius, né? Essa eu realmente quero acreditar que a maioria de vocês já consegue se virar. Vou fazer dois exemplos de nível médio então. Exemplo 1. Um corpo apresenta a temperatura em Fahrenheit, que é o dobro da temperatura em Celsius, mais 10 unidades. Ele te deu essa fala, só que ele não te deu em matematiquês, te deu em português, né? Temperatura em Fahrenheit é o dobro da Celsius, mais 10 unidades. E tu pega a relação que a gente acabou de desenvolver entre Celsius e Fahrenheit, que ficaria TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E no lugar do TF, perfeito, TC sobre 5 é igual a 2TC mais 10 menos 32 sobre 9. Multiplicação cruzada. 9TC é igual 10TC, eu subtrairia, daria menos 22. Menos 22 vezes 5, 110, né? Concordam? Mais passa menos. Menos TC é igual a menos 110. Então a temperatura em Celsius é 110. Se fosse em Fahrenheit, o dobro, 220 mais 10, 230. Se ele tivesse pedido em Fahrenheit, 230. Essa já é nível médio, cara. Não é tão terrível. Né? Não é tão terrível.
ou a dificuldade maior do aluno é construir essa primeira equação, ó, o cara perceber a temperatura em Fahrenheit é o dobro da temperatura em Celsius mais 10 unidades. E eu acho que uma outra que dá bastante erro também é aquela que ele fala lá, tem a escala Asdrubal, lembra? A escala Asdrubal e a escala Jezebel, cientistas que se amavam e resolveram criar as escalas do amor. E aí o seguinte, ó, viu como eu tô apaixonado, né? Coisa bonita. Tem 10 anos casado e vai estar apaixonado. Olha só, dizia que as temperaturas Asdrubal e Jezebel estavam relacionadas pelo gráfico. Determine a relação matemática entre as escalas Asdrubal e Jezebel. É o que incomoda a galera aí no vestibular. É a questão, eu diria, dessa parte inicial de calorimetria que mais incomoda. A recomendação que eu dou para a galera nesse caso é transformar, é criar dois termômetrozinhos, um Asdrubal e um Jezebel. E lembrar, cara, que só basta ter 2 pontos de referência. O 50 ligado com o 30, ninguém erra. Todo mundo enxerga no gráfico que o 50 está ligado com o 30. O que a galera erra é essa maldita ligação do 20 com o 0. O 20 Jezebel é 0 Asdrubal. E aí tu chama então uma temperatura de T Asdrubal, o outro de T Jezebel, e tu faz o famoso joelho-pé, cabeça-pé, pronto, cara. Então tu vê, mesmo essa questão que dá um índice bem baixo de acerto no vestibular, não é das mais difíceis. E nesse caso, ó, ficou até bonita a relação final. TG menos 20 sobre 30, cortou o 30 com 30. A temperatura Asdrubal é a temperatura Jezebel subtraída de 20 unidades. Essa é a relação matemática entre as escalas. O vestibular geralmente completa, né? 100 graus Asdrubal é quanto em Jezebel? Aí daria 120. 80 graus Jezebel é quanto na escala Asdrubal? 80 menos 20, 60. Certo? Então é o pior parte é essa aí. Então já temos mais exercícios de empuxo para fazer. Calorimetria, delícia, tranquilíssimo. E vamos finalizar esta bela tarde falando da dilatação. Ah, boa, boa. Deixa eu dar uma coladinha. Exercícios. Boa, aquele ali fala do LHC, irresistível. Ó. Façam, por favor, eu recomendaria 12 e 13. 12 e 13. É a tarefa mínima para essa parte. A gente sempre tenta reduzir, né, a 1/3, ou às vezes a metade, a quantidade assustadora de exercício que tem em cada capítulo, né? Cara, eu te garanto que se tu fizer só o que eu te peço, cara, tu rebenta a boca do balão em qualquer vestibular. E se tu fizer assim, metade do que eu te peço, tu ainda vai muito bem, cara. Então assim, né? Mas tu imagina, cara, se tu fizer 10% do que todos os professores te pedem, só isso já é uma tarefa hercúlea, fala a verdade, cara. É um ano especial. O que eu tenho para te dizer, para te acalentar, é que vai piorar muito na faculdade. E na vida adulta, muito pior. Então é um momento realmente de mudança para ti, só que eu achava que passando o vestibular ia ficar tudo tranquilo. Não, pior. Que tranquilidade, né, cara? Selva de pedra é uma delícia. Meus queridos, vamos falar um pouquinho de dilatação. Vamos falar um pouquinho de dilatação.